Boa noite. Está no ar mais um Vem Pra Mesa. E na noite de hoje nós vamos falar sobre considerada pela ONU a terceira lei mais eficaz no combate à violência contra a mulher. Mas sendo assim considerada pela ONU, por que nos deparamos com tantos entraves para que ela realmente seja eficaz no nosso país? Para falar sobre isso, a nossa convidada de hoje é Bia Nunes. Estará conversando conosco sobre a Lei Maria da Penha. Boa noite, Bia, tudo bem? Boa noite, Thiago, tudo ótimo? Muito obrigado por participar da nossa mesa para falarmos sobre um tema que, na verdade, nem gostaríamos que existisse, Com né? certeza, Mas já que existe, vamos tentar falar um pouco sobre ele. com certeza. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Acho que antes de iniciar o tema, eu queria primeiramente dizer para você que eu fico muito orgulhosa de ver você, te acompanho esses anos todos, né? Desde menino. Não que você ainda não seja um menino. Sou um menino. E assim, fico muito orgulhosa, Thiago, porque você desde cedo nos movimentos, né? Eu me lembro quando nós estávamos numa conferência da criança e adolescente, a gente estava fazendo uma palestra, eu estava na mesa quando eu te conheci, já conhecia a tua mãe, né? Já era minha amiga Mônica, mas não conhecia o filho da Mônica. E aí me deparo com aquele adolescente, aquele jovem, né? Me provocando na hora da mesa. E foi uma provocação assim muito positiva na minha vida, né? E eu sempre falo isso quando a gente se encontra. Você trouxe à luz na minha vida sobre a história da tribo ticuna, né? Você provocou em mim a situação vivenciada pelas crianças. E aí a gente está falando de violência. Naquele momento você falou justamente da violência, né? Que aquelas crianças e aquelas mulheres sofriam. Até por algumas questões culturais, mas que era uma violência e que você questionava de que forma que a gente poderia atuar pelo Estatuto da Criança e Adolescente. E aí depois você veio ser candidato ao Conselho Tutelar, foi conselheiro tutelar no município de Magé. Então, assim, para mim é muito prazeroso estar aqui, tá? Embora a gente não quisesse estar falando da matéria em si, mas é bom a gente estar com os amigos. Então, eu te agradeço Eu que pelo convite. agradeço, em nome da nossa produção, você poder participar desta mesa conosco. Tema desafiador, Bia, e eu sei que, na verdade, posso dizer assim, mais de 90% das mulheres não conseguem nem tocar neste assunto, violência. Então, antes da gente entrar diretamente no tema, você como uma pessoa militante e como mulher negra, por que é tão difícil falar a respeito desse tema? Violência à mulher, violência doméstica. É um processo muito cultural, né, Tiago? A gente vem aí de uma criação, de uma educação que, na grande realidade, sempre foi da mulher bonitinha, sentadinha, que não pode reclamar, né? Que mesmo que esteja sofrendo qualquer que seja uma das violências, que ela tem que ser aquela mulher forte, porque o marido é para toda a vida. E isso é uma educação que vem da geração da minha avó, da minha bisavó, dos nossos tataravós, porque vem de geração em geração. E aí não é diferente, né? A gente fala dos 14 anos da Lei Maria da Penha, mas antes da lei, portanto, nós temos a lei por uma provocação dos movimentos sociais, né? A gente já sofria situações relacionadas à violência doméstica por mulheres que eram e são vistas como as feministas, que iam para a rua, que lutavam, mas que tinham uma dificuldade muito grande para serem aceitas, porque quando elas gritavam e diziam que estavam sofrendo violência, até o olhar das outras mulheres era diferenciado para aquela mulher. Ela tinha que enfrentar toda uma sociedade, até as outras Até mulheres. as outras mulheres. Então sempre foi muito difícil para uma mulher chegar ao ponto de dizer: eu sofro violência doméstica. Porque ela vai quebrar vários tabus, ela vai de encontro a várias situações familiar, cultural, interna. Então é muito complicado, né? E aí, por outro lado, você sempre ouviu aquela fala assim: mas é sem vergonha, ela apanha porque ela gosta, né?
Então, você vê quantas são as situações que esta mulher que sofre a violência doméstica, aí eu me arrisco em te falar que são a maioria das mulheres já sofreram algum tipo de violência doméstica. Correto. Então, Bia, antes da gente prosseguir, a nossa produção preparou um vídeo, até porque a gente sempre escuta Lei Maria da Penha, Lei Maria da Penha. Vamos tentar entender por meio desse vídeo, né, um resumo Sim. da própria Maria da Penha, Sim. né, que da onde originou o nome, uma pessoa que passou por um trauma gigantesco. Sim. A produção preparou um vídeo, eu gostaria de passar para você e já te convidar a compartilhar o nosso programa. Você pode clicar ali no canto inferior direito e compartilhar o programa para que mais e mais mulheres possam participar conosco deste bate-papo. Vamos assistir ao vídeo. Eu não sabia que a lei ia ser batizada com meu nome. Na véspera de eu vir para Brasília, eu fui convidada para vir assistir a sanção da lei, né? E uma jornalista me ligou e perguntou como é que eu me sentia e está dando nome a uma lei. Foi quando eu disse que eu não sabia. Mas eu fiquei muito feliz pelo fato, porque realmente foi uma luta muito grande. A Lei Maria da Penha hoje, ela é modelo para o mundo inteiro. A grande maioria dos agressores... A Lei Maria da Penha hoje, ela é modelo para o mundo inteiro. A grande maioria dos agressores tem um vínculo muito estreito com as agredidas. Ou é padrasto, ou é pai, ou é marido, ou é namorado, companheiro. Então, é preciso que a sociedade, que o Estado brasileiro analise e enfrente esse tipo de violência de forma diferenciada. Tanto que nasceu a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha exatamente tem como objetivo tratar dos casos de violência doméstica, não é? Eventualmente as pessoas perguntam, essa constância dos números de violência doméstica? Eventualmente as pessoas perguntam, essa constância dos números de violência doméstica não significaria que eventualmente a Lei Maria da Penha não estaria sendo suficiente? E a resposta que sempre damos nesse caso é que não. Que na verdade, primeiro, a Lei Maria da Penha é uma lei que traz instrumentos de justiça às mulheres. Uma mulher que sofre um ato de violência, ela necessita de justiça. A sociedade precisa mandar essa mensagem de que não aceita nenhum tipo de violência e que, portanto, a violência praticada no privado é de interesse público. E, por outro lado, infelizmente, nós convivemos com aumento da criminalidade em todos os outros setores no Brasil. As mortes, em geral, elas têm aumentado. Então, infelizmente, os índices de violência também acompanham esses outros índices maiores. O que nós temos que continuar trabalhando é na efetiva implementação da Lei Maria da Penha, porque é uma lei que prevê uma proteção integral. Nas capitais, as políticas públicas já foram criadas, o número de denúncias aumentou, mas infelizmente os pequenos e médios municípios, com raras exceções, estão desassistidos pela negligência do poder público. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que é fortemente marcada por valores machistas, sexistas, misóginos. Nós construímos a ideia de que o homem ele é o provedor, o homem ele disputa, ele conquista, ele vai à luta. A mulher não, a mulher é a cuidadora. Ela fica dentro de casa, ela cuida da educação dos filhos, cuida do jantar, cuida da limpeza da casa. Esse conjunto de representações acaba pautando papéis sociais para homens e para mulheres que muitas vezes normalizam diversas violências contra as mulheres. Portanto, se nós queremos enfrentar o tema da violência contra as mulheres, nós precisamos entrar na área da educação. A educação é importante para que as pessoas, as crianças entendam que devem respeitar as suas colegas meninas, né? E que se tornem jovens
sem essa falta de educação que faz com que ele seja uma pessoa violenta, né, na fase do seu namoro e, consequentemente, após o casamento. Texto jurídico transformado em cordel e disponibilizado para crianças e adolescentes na escola. O projeto, que difunde a Lei Maria da Penha, percorreu 100 escolas de Teresina entre 2014 e 2015. Cerca de 40 mil alunos receberam a mensagem de combate à violência contra a mulher. Mande essa mensagem aí para a televisão da Lei Maria da Penha, que amedronta o valentão. Nos últimos 10 anos, não só em função da própria lei, mas do avanço da legislação brasileira, nós vimos que nós estamos crescendo a olhos vistos. Está tendo uma verdadeira revolução de pensamento, de conduta, dessa nova geração que está vindo, portanto, isso graças também à educação dentro das escolas, dentro de casa e também no que se refere à legislação. A violência doméstica nunca acontece da maneira mais grave na primeira ação. Essa mulher, se está sentindo esse aprofundamento da violência em relação à sua pessoa, que ela procure ligar para o número 180, que é um telefone gratuito da Secretaria de Polícia para as Mulheres, e que esse número, através desse número, ela pode se orientar onde encontrar um equipamento que ela possa procurar para ser atendida. Eu sou uma mulher feliz, desde o momento em que a lei foi sancionada, que eu não parei mais de conscientizar as pessoas sobre a importância da lei na vida das mulheres e de suas crianças. Na verdade, não é fácil vencer o desafio emocional. Acredito que existe, Bia, como nós acabamos de ver aqui nesse vídeo, um desafio emocional muito grande, porque tentando, eu sei que é impossível, mas tentando pensar com a cabeça da mulher que foi agredida, seja das diversas formas de agressão, vencer o desafio emocional é muito grande, porque quando a pessoa casa, existe a questão emocional, né? Existe a questão do afeto. E às vezes diz, mas não denuncia. Não denuncia porque às vezes a pessoa ainda nem caiu a ficha que a agressão veio de quem se ama. Uhum. Como enxergar essa situação emocional? Então, Tiago, ali a gente viu, quando fala da efetivação da lei, a gente tem buscado, e acho que cada cidade, cada estado tem buscado, a promoção de políticas públicas. Então a gente vai falar da responsabilidade do Estado, né? A gente vai falar da responsabilidade do poder público e da responsabilidade da sociedade civil, né? Então nós temos aí um cumprimento de ambas as partes e um diálogo que precisa ser contínuo. Porque essa mulher, para ela romper esse mundo, para ela romper esse universo, ela precisa de apoiadores. Ela não vai conseguir fazer isso muitas das vezes sozinha, porque dentro do próprio ciclo familiar dela, ela muitas das vezes é condenada, né? E isso quando ela não se torna a culpada pela situação, né? Porque a sociedade ainda tem essa de culpar a vítima pela situação que ela passa das agressões. Infelizmente, é uma outra questão cultural que a gente precisa desconstruir, mas que ainda existe. Então, essa mulher que ela vem sofrendo essa violência, e naquele mundo imaginário dela, ela entende que em algum momento aquilo vai acabar, que a pessoa vai mudar, vai voltar a ser aquele príncipe encantado, até porque nós vivemos num conto de fadas, né? A nossa criação enquanto seres humanos foi muito de conto de fadas. E nós crescemos nesse conto de fada, né? O homem, né, que faz aquele papel dele do homem, e aí quando esse homem ele identifica que o papel dele é do que manda, não é só do provedor, mas é o que dá ordem, é o que determina, é o que detém a autoridade.
você também tem uma dificuldade muito grande de desconstruir esse homem. Então não é uma tarefa tão fácil assim, né? Nós temos a Lei Maria da Penha, que é uma lei bem complexa, e como todas as leis também vai sofrer as suas adequações, mas nós temos a parte da relação sociedade e poder público que precisa ser construída, precisa ser costurada. E aí quando a gente fala da sociedade civil, a gente fala da sociedade organizada, das instituições religiosas, que tem um papel fundamental nesse processo, né? Porque você tem algumas instituições religiosas que também ainda cultuam esse tipo de procedimento de que o homem é o homem. E o lugar do homem é o lugar do homem. Chamado machão, né? Isso aí. Então, quando você tem uma Lei Maria da Penha, mas que você ainda precisa provar para a sociedade e para as instituições religiosas que esse espaço do homem tem que ser discutido com as religiões, tá? Correto. E quando a gente não consegue fazer isso, a gente tem que estar provocando, fazer o que você está fazendo aqui hoje, fazer o que nós fizemos semana passada com um grupo de mulheres que a gente estava dialogando, provocar o tempo todo a sociedade para que a gente possa levar as pessoas e as lideranças à reflexão. Porque nós precisamos cobrar muito do poder público. Mas para que a gente possa cobrar do poder público, para que ela faça a parte dela, as instituições têm que entender qual é o papel dela. Então não é tão simples assim. Você ainda tem delegacias que você encontra dificuldade para que essa mulher possa fazer denúncia. Século XXI, 14 anos da Lei Maria da Penha, e você identifica ainda delegacias onde essa mulher chega e escuta. Mas como é que você está vestida? Complicado. Então, assim, a gente está discutindo, e aí no vídeo, né, eles fazem a colocação da educação. A educação, nós sabemos que é o caminho. Né? É a base da sociedade. Nós sabemos que é o caminho. Né? Agora, a gente sabe que é o caminho, mas a educação está do jeito que está. É um outro momento, é um outro debate, que é a nossa educação. Posso te fazer uma pergunta? Você, até te interrompendo, você acredita que essa educação que a sociedade fala, a responsabilidade está sendo trocada? Porque pensa-se somente na educação escolar, que seria um emaranhado de disciplinas. Ou seja, a educação que se fala aqui seria aquela educação que se trata dentro de casa, mais até do que na escola. Sim, sim. A gente tem assim, são diversas situações, né, Tiago? Nós tivemos até 1990, e aí a gente vai falar da questão jurídica, né, da lei, nós tivemos um posicionamento dentro da sociedade onde essa educação, ela muitas das vezes vinha mais focada da parte do Estado. E eu estou te dizendo isso porque eu escuto algumas pessoas falarem assim, minha voz ficou assim, e eu fui vendo minha voz crescendo, falei, que é isso? Então, assim, a gente tem uma situação que algumas pessoas, e você como conselheiro tutelar também deve ter passado por isso, né? Mas os pais querem que a responsabilidade dos seus filhos fique na sala de aula, né? Que os professores sejam responsáveis pelos seus filhos. Só que tem uma coisa, Tiago, que a gente às vezes esquece, né? A nossa mente, ela precisa estar fazendo uma dinâmica de reflexão sempre. De fato era desse jeito que acontecia. O Estado era detentor da educação do seu filho em todos os aspectos. Uma criança, quando ia para a escola, o professor era o responsável em dar palmatória, em botar de joelho, botar no milho, puxar a orelha. E aí você constitui uma sociedade que fica esperando alguém fazer por ela. Ela está sempre esperando que alguém, lá na sala de aula, a professora resolve. Lá na sala... E não é assim. O Estatuto da Criança e Adolescente, ele quebra esse paradigma. Né? Ele diz, opa, a responsabilidade da sociedade, da família, do Estado, e ele coloca cada um dentro da sua responsabilidade. Então, quando a gente fala de educação, sim, a gente tem que discutir essa educação, para que todos possam entender o papel de cada um dentro dessa educação. Né? Agora, a gente precisa discutir
a educação interna e a educação externa, né? A educação familiar, que ela vem de berço. Agora, esse familiar, ele também está preparado para dar essa educação? Porque ele vem de uma cultura. Correto. Entendeu? Ele vem de uma cultura, ele vem de uma história. O que ele tem de educação para repassar é o que ele aprendeu. E o que ele aprendeu? Então a gente tem várias, inúmeras formas e necessidades de discutir a educação. A gente não para poder avaliar quando eu falo que aquela família, a família tinha que educar, a família tinha que fazer. Mas eu não sei a educação que aquela família recebeu, né? Se ela recebeu uma educação machista, ela vai educar na educação machista. Se ela recebeu uma educação racista, ela vai educar pela educação racista, porque eu não sei o tipo de educação. Vai ser um ciclo, né? Então, assim, a gente está o tempo todo discutindo a educação escolar, né? A base também dentro da escola e a base familiar dessa criança, desse jovem, porque quando a gente fala do homem, do companheiro, do marido que agrediu, que foi violento, a gente fala de um homem que nasceu do ventre de uma mulher, do útero de uma mulher, que foi gerado por uma mulher, né? Então a gente tem que rever muita coisa, a gente tem que rever a nossa educação, né? Eu sou mãe de 2 filhas mulheres, não tive filho homem. Hoje eu tenho um neto de 11 anos e eu converso muito com meu neto. Eu converso com meu neto porque eu preciso preparar o meu neto para ele respeitar uma mulher. E quem tem que fazer isso é só eu, é a mãe dele, somos nós dentro de casa. As mulheres que ele convive. Sim. Então, se nós, como mulheres, não pegar os nossos garotos, nossos meninos, e botar eles sentar e posicionar eles e começar a trabalhar isso de uma forma a desconstruir aquilo que de repente ele vai ouvir do coleguinha na sala de aula. Ah, olha fulaninha, olha o shortinho de fulaninha. Se eu dentro de casa não desconstruir isso, ele fala, não fala assim dela não, ele vai começar a reproduzir. Então, a discussão ela é muito ampla. Né? Amplíssima. É amplíssima. A gente vai falar da Lei Maria da Penha, que é uma lei maravilhosa, mas não vamos começar a falar de relações, de comportamento. Né? Se a gente não discutir o comportamento, as relações, a lei é muito bonita, mas ela fica no papel. Não se torna eficaz. Não, para ela conseguir ter materialidade, né, eu tenho que assumir, eu tenho que ver de que forma que eu me enquadro nessa lei, como que eu mudo. Então a gente tem que discutir muita coisa. Né? A gente tem que discutir a questão carcerária, porque quando a gente fala que esse agressor ele vai ficar um tempo recluso, ele vai ficar 8 anos, 5 meses, 10 anos, não importa. O tempo que ele vai ficar preso não importa. O que importa é que ele saia a mesma pessoa, tá? Infelizmente, então, na semana passada, Bia, nós entrevistamos o Dr. Silvino, né? Delegado de polícia. Maravilhosa pessoa, que eu tenho um carinho muito grande. Ele falou justamente disso. Infelizmente, não há um trabalho... Marido da Márcia, minha amiga maravilhosa. Não há um trabalho para quando recebe esse preso, ele sai uma outra pessoa. Na verdade, ele citou que, na verdade, a tendência é que ele saia e se torne um reincidente. Com certeza. Bata na sociedade Isso. E volte para... Isso, e é o que está acontecendo. E é o que está acontecendo com os legados da vida, é o que está acontecendo com o nosso sistema carcerário, é o que está acontecendo, porque a gente não tem, né, um trabalho, a gente não tem a prevenção, que ela precisa ser discutida e colocada em prática, que é a prevenção, e a gente tem que ter a reabilitação. Né? Como que está esse processo de reabilitação desse homem agressor? Ele vai bater em outras mulheres, né? Ou vai atrás daquela para fazer ela terminar o serviço, e aí você tem um feminicídio, ou ele vai encontrar outras mulheres que primeiro ele vem como encantador, porque é assim, né, que acontece. Envolve. E aí nenhuma de nós mulheres vamos adivinhar que aquele homem, por um acaso, maravilhoso, carinhoso, que beija, que chega, que ele vai me dar um tapa na cara, que ele vai me dar um soco. Então é uma coisa muito louca, né? Que a gente às vezes discute de uma forma muito como é que eu superficial. Superficial, e às vezes assim
a gente acaba sendo meio leviano. A nossa fala, às vezes, ela é muito leviana, porque a gente não está no papel do outro, a gente não está no lugar do outro. Então a gente acaba sendo muito leviano. Até porque a gente hoje está num mundo muito do achismo, né? Eu acho, tu acha, nós achamos, nós achamos. Todo mundo acha alguma coisa e ninguém acha nada e todo mundo julga todo mundo o tempo todo. É dessa forma que a gente está vivenciando as situações e a gente precisa parar, né? A gente precisa parar, refletir. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de morte, estamos falando de filhos, de filhas, né? Então, existe a necessidade do diálogo, das famílias dialogarem isso, porque lei é lei. Correto. Né? E nem tudo a lei vai fazer. E sabe o que eu acho mais interessante da lei? Porque a lei ela não é preventiva, a não ser a lei de trânsito. A lei de trânsito ela é preventiva. Ó, reduz a velocidade para que lá na frente você não sofra um acidente. Mas a própria Lei Maria da Penha, que se trata até de violência doméstica, é bom que fique isso bem claro, né? Violência doméstica, ela não é preventiva, ela é punitiva. Então, assim, quando eu prestando atenção você falando aqui a respeito do diálogo familiar, a educação que se discute dentro de casa e também dentro das instituições, aí sim seria um método preventivo. Sim, que é o papel que a sociedade tem que estar, até para a gente evitar, porque a gente está falando já do caso acontecido, né? A gente está falando do agressor, dessa vítima que de repente não sobreviveu, e mesmo que ela tenha sobrevivido, as marcas ficaram, as cicatrizes ficaram, porque fica, né? Então nós estamos falando desse momento. Tá, e a gente tem que discutir o momento que antecede a isso. Como que a gente vai trabalhar isso? A gente não quer que chegue. Aí onde está a maior complexidade, né? Até falando sobre a questão de educação e já falando sobre prevenção, eu acredito, Bia, também que realmente não há um trabalho informativo. Um exemplo, a gente sabe que a agressão física ela é real. Os hematomas normalmente desaparecem, né? O vermelhidão, olho roxo, quebra-braço, traumatismo e etc. Sim. Mas e os outros tipos de violência que às vezes mata sonhos e vai passando despercebido? Dá pra gente falar um pouco sobre isso? Sim, você tem a violência psicológica, né? Que aquela mulher ela sofre e todos que olham para ela entendem que ela tem um casamento perfeito, mas só ela sabe o que ela ouve, né? Só ela sabe todas as palavras doídas que foram como um soco através de palavra na vida dela. Você tem aquela mulher que quando vai para a cama com o homem, mesmo que ela não tenha vontade de ter uma relação sexual, ela se sente obrigada a ter aquela relação sexual. Então são violências que você não vê, mas que aquela mulher sofre dia após dia, noite após noite, né? E ela sempre reclusa no mundo dela, sem saber com quem falar. E aí vamos voltar na questão das instituições religiosas, né? Ela não sabe com quem falar e ela tem medo de falar, porque ela pode ser vista com outros olhos, né? Mas ela tem que servir o marido, não foi isso? Lá atrás, a cultura não foi essa? A mulher que casa tem que servir o marido. Infelizmente, a cultura, e em tremendo século XXI, acho que ainda é predominante. E não é servir só com um prato de comida, com pão, com café, é servir na cama. Tá? É servir este marido. Olha que loucura. Tá? Mas a gente vem dessa geração de cultura. E aí, são tabus que precisam ser quebrados. E aí eu vou voltar na questão das religiões e das instituições que precisam discutir isso. As instituições precisam discutir esse tipo de prática que uma boa parte das mulheres sofrem. E assim, eu estou aqui falando isso com você e com quem está nos acompanhando, mas vocês não têm a noção da quantidade de mulheres que passam por isso. Que ela, embora seja uma mulher empoderada, embora ela tenha noção dos seus direitos, mas que até para esta mulher, muitas das vezes, é muito difícil quebrar esse tabu. Tá? Eu não quero. O não é não. Eu não quero, eu não estou com vontade, eu não estou afim. Porque aquele homem entende que ela tem que estar afim. Né? E aí ela acaba tendo uma relação ruim, né? Que para ele foi de repente satisfatório, mas para ela não. E ela vive aquela constância daquela relação
que é uma violência muito brutal, porque ela é violada e violentada todas as noites. E essa mulher não sabe com quem falar. Principalmente, eu acho que a violência sexual ele é um tema muito mais complexo. Muito. Seja num psicólogo ou com a mãe, com a filha, com um amigo. Muito. Até porque o homem... se abrir. Porque aquele homem, ele não consegue entender, né? Ele tá com o desejo sexual dele e ele não consegue entender que aquela mulher não esteja, né, no mesmo clima que ele. Na mente dele, ela tem que estar. Né? Ela precisa estar, porque ele precisa se saciar. E aí você discutir isso dentro da sociedade ainda é um tabu muito grande. As famílias falam um pouco ainda sobre as famílias quase educação não falam. sexual. Né? As famílias quase não falam. E parece que agora piorou. Entendeu? As famílias já tinham um tabu muito grande, sempre muito receosas de falar sobre isso. E a gente, em pleno século XXI, ainda vê uma discussão muito equivocada em relação a esse tema, que é preciso discutir, né? A posse do corpo, o direito ao corpo, como tocar, né? Aonde eu me sinto violentada, aonde invadiu a minha privacidade. A gente precisa discutir isso, é necessário. Mas ainda não se fala que quando casou, casou, um é do outro. Não, um é do outro, mas tem a privacidade. Né? Se não tiver, então não existe amor, nem existe respeito. Porque aonde não tem respeito, não tem amor. Né? Já começa o equívoco por aí. Sim. Né? Se eu falei eu te amo, sim, até que a morte nos separe, por aí vai, eu preciso respeitar. Cada um vai respeitar o espaço do outro. Quando não existe o respeito, então não existia amor. Vamos rever isso aqui, vamos sentar, rever a relação, que até para isso você percebe que o ser humano, aí vamos falar do ser humano no geral, ele ainda tem dificuldade de discutir relações. Sim. Então, quando você não senta para discutir a relação, você chega no ápice da violência, das agressões, né? Porque você não consegue dialogar, né? Não consegue o diálogo, porque um fica mais nervoso, ou porque o outro fica mais alterado. Eu atendi uma vez uma situação, e assim, uma jovem, né? E ela sempre comentava que quando ela conversava alguma coisa com o marido, ela percebia que ele ficava nervoso. E aí, quando ela percebia que ele ficava nervoso, ela parava de conversar, encerrava aquele diálogo para que ele não ficasse mais nervoso. Só que isso foi ganhando um espaço, eles tiveram filhos, né? E aí, às vezes, tinha que conversar sobre a questão dos filhos, mas aí ele ficava nervoso, ela parava. Um belo dia, ela insistiu no assunto e ela foi até o fim. Mesmo entendendo que ele estava meio alterado e nervoso, ela foi até o fim. Conclusão. Ela ficou internada quase 20 dias no hospital. Né? Porque ele agrediu com socos, pontapés. Foi uma vez só, eles se separaram, acabou o relacionamento. Mas o que eu quero te dizer é que os sinais, eles às vezes vêm lá de trás. Existem alguns sinais da pessoa agressiva, da pessoa violenta. E aí nós temos que começar a observar aonde começou esses indícios. Foi na infância, quando era menino, quando namorava. Começar a perceber aonde começou o indício daquela violência. Com certeza sempre há traços que vão caracterizando. Sim, e é importante, Thiago, que a gente comece a discutir isso e que as políticas públicas sejam eficazes também para trabalhar essa questão da psicológica, tanto do agressor, porque nós precisamos, né, de núcleos terapêuticos para trabalhar esses homens. Sim. Nós precisamos dessa política pública. Assim como você tem núcleos de atendimento para essa mulher que sofreu a violência, a gente precisa de um espaço para trabalhar esses homens, porque eles também precisam de ajuda. Com certeza. É necessário, até porque, na verdade, eu acredito da seguinte forma, Obi, é possível ver que quando um homem chega a agredir uma mulher, seja qual for o tipo de agressão, ele também, por mais que no momento ele não sinta, mas ele está se violentando. Sim. Qualquer ser humano, quando agride o outro, ele está
Auto-se agredindo. Auto-se agredindo. Sim, com certeza. Com certeza. E aí a gente fala, né, que é necessário a gente rever algumas formas de falar, de agir com as nossas crianças, né? E aí vão na nossa área aí de ex-conselheiros tutelares, né, da gente conversar com as nossas crianças, porque é necessário cada vez mais trabalhar essa prevenção para que a gente não chegue na situação de vários agressores. Eu conheço 2 mães, tá? Eu tenho uma amiga que ela estaria aqui hoje comigo, mas não teve como, ela está vindo por conta do espaço onde ela estava, e ela falava comigo assim: Fia, fico muito preocupado com meu filho, porque ele briga com a esposa dele, eu sinto assim uma agressividade. E eu falava para ela: não, vamos conversar com ele, conversa com ele. E o tempo foi passando. Um belo dia ela chega lá em casa desesperada e fala: Bia, meu filho matou a esposa, né? E aí eu e ela, a gente parou, porque foi assim trágico demais, foi um momento horrível para ela, para a família dela, ela como mãe do agressor, né? Uma mulher de movimento. Sim. Uma mulher que também sempre estava debatendo a questão da violência, e ela vivenciar aquela situação, né? Ela também precisou de ajuda, né? Porque a gente não analisa como que é a mente e a cabeça de uma mãe que o filho é o agressor, é o assassino, né? Que comete o feminicídio, porque é uma mulher, é uma outra mulher que também tem a sua vida, a sua família. Então olha que situação que você tem, né, de reprodução de situações que a gente precisa avaliar enquanto família, sim, enquanto instituição, enquanto sociedade, enquanto poder público, e qual o tipo de ação que a gente vai desenvolver para trabalhar isso. Porque assim, esse rapaz em especial está preso, mas ele vai sair. Uma hora sai. Um então, terço da pena. A gente às vezes acaba ficando muito preso, né, à questão do que a lei me traz de imediato. Mas e o depois? Nós precisamos provocar que políticas públicas sejam implementadas de forma eficaz para trabalhar ambas situações. Tá? Dessa mulher que precisa e vai precisar muito de ajuda em todo sentido, tá? Ela precisa da ajuda psicológica, ela precisa da ajuda econômica, ela precisa de casa para morar, muitas das vezes, ela precisa de outro nome, que ela tem que recomeçar a vida dela. Então, é uma situação muito, como é que eu vou te dizer? É muita coisa que a gente precisa estar discutindo, é muita coisa que a gente precisa estar elencando para que a lei seja eficaz, mas que ela tenha uma saída. Tem que chegar. Senão a gente fica só preso naquilo ali. Tem que ter um norte. Você tem uma mulher que sofre violência doméstica, que ela teve que entrar com mandato de segurança, e ela está ali com aquele mandato de segurança como se fosse a única proteção. Um amuleto. Você entendeu? E ela vai dormir com aquele mandato de segurança, se ela escuta um barulho na porta, ela está naquele desespero. Tá, a lei foi cumprida. Mas isso não significa que aquela mulher consegue ser feliz. Até porque a sensação de insegurança é muito grande. Ela vai perdurar quase que eternamente. Muito grande. Então, essa mulher ela precisa de muito mais coisa. Tá? A justiça faz a parte dela, o poder público faz a dele, e a sociedade tem que fazer a dela. Correto. Bia, dá um pouco de voz aqui aos nossos amigos que nos acompanham. A Rafaela Afonso, ela fala assim, não tinha pessoa melhor para falar sobre esse assunto. Te parabeniza. Deixar um abraço aqui para o nosso amigo Gilvan Coelho. Minha mãe também está presente. Que delícia, minha amiga maravilhosa. Tá aqui, mestre PC. Oh, meu amigo maravilhoso também. Belo debate. O Estado prende, mas não reabilita e entrega à sociedade um indivíduo muito pior. Isso aí, é isso aí. Daiane Inácio.
A Daiane é uma pessoa maravilhosa, uma mulher comprometida com esse tema. Sim, sim. Aliás, ela é comprometida com vários temas. Daiane é... Eu para falar de Daiane, eu sou meio perigosa. Porque eu admiro muito ela. Eu trabalhei uma época com ela, aprendi demais. Não é? Ela fala assim, informação, diálogo. Prevenção são alguns dos artifícios que precisamos utilizar para combater a violência doméstica. Essa é Daiane. É uma pessoa assim que eu também tenho Daiane. carinho. O Renato Andrade, ele fala o seguinte: eu, enquanto homem, calma aí, gente, desculpa. Ele fala sobre a questão da desconstrução do machismo. Sim. Renato Andrade, eu não consigo chamar de Andrade. Não, só que eu chamo de Quinupa. Todo mundo. É só Quinupa. Jorge Cozan. Bia, você está bem parecida com a Benedita da Silva. Cozan é terrível. Cozan é amigo de anos aí, também maravilhoso. Infelizmente, a violência doméstica, Bia, ela mata sonhos. Uma pessoa que não sonha mais, a gente pode até dizer que literalmente morreu. Muito. Destrói mesmo. Destrói. Eu vou te dar um exemplo de um atendimento que eu fazia aqui no 6º Distrito. E aí a mãe sofria violência doméstica, né? E o mesmo agressor da mãe era agressor dos filhos, porque geralmente é o que acontece, né? Esse agressor, ele acaba de alguma forma desenvolvendo essa violência com toda a família, com todo o ciclo familiar dele. E aí existia uma situação da violência sexual e eu não sabia como que eu ia tirar ela daquela teia, né? Porque eu precisava resolver a situação daquela criança, a situação daquela mulher, mas ela tinha 4 filhos, né? A casa que ela morava era no quintal da família dele, ela não tinha ninguém e eu não sabia o que fazer. Eu falava, gente, eu preciso fazer alguma coisa, eu não sei o que fazer. E aí comecei a entrar em contato com as mulheres do movimento de mulheres na capital, no Rio, e elas, Bia, a gente vai conseguir um encaminhamento, vamos ver um abrigo para colocar essas mulheres, para colocar essa família. E com muito custo a gente conseguiu tirar ela da cidade, né? Tiramos ela daqui, levamos ela para um abrigo seguro, fora da capital. E eu não tive mais depois a possibilidade de acompanhar, porque eles mudaram o nome dela, tiraram ela do Estado, as crianças do Estado. Mas você vê, todo o sonho daquela mulher foi desconstruído, porque a mulher era daqui, ela tinha os sonhos dela aqui, né? Então ela tem que romper com toda uma história da cidade dela, do território dela. As crianças tinham os amigos, a escola das crianças era aqui, e aí você tem que tirar eles da zona de conforto deles, né? Levar eles para uma outra cidade. Daquela outra cidade, eles foram para uma outra cidade, e aí, como você bem colocou, você quebra sonhos, você desconstrói muita coisa. Muita coisa. A violência, ela tem esse poder, né? A violência, ela tem o poder só de destruir. Ela só destrói. Ela só destrói. E é real. E os números são altíssimos de violência doméstica. Muita coisa. Mas uma vez a mulher tendo passado por uma situação dessa que deve ser a pior do mundo, equipamentos, o que a gente pode falar sobre equipamentos de atendimento, qual a orientação que fica, onde a mulher pode procurar, além da delegacia especializada ou a delegacia comum, o que nós temos de disponível de equipamentos que possam auxiliar. Eu acho que não é uma palavra em uma completude, né? Mas que possam auxiliar agora, já aconteceu, o que fazer daqui para frente? Depende muito de cidade para cidade, né, o Tiago? A gente tem algumas cidades, eu estava acompanhando algumas cidades do interior, e eu estava vendo um aplicativo muito legal que tem lá em São Paulo, numa das cidades lá do interior de São Paulo, que eles têm um aplicativo não somente para acompanhar as situações de violência, mas também para fazer um monitoramento psicológico daquela mulher, né? Como é que ela está caminhando, como é que está a evolução, porque você faz um acompanhamento, mas você faz o atendimento, mas às vezes você não faz o acompanhamento,
né? Correto. Uma coisa é você fazer o atendimento, outra coisa é você também fazer o acompanhamento. E aí, na nossa cidade, a gente ainda está caminhando em passos bem lentos, né? A gente, enquanto mulher, depois de muitos anos, conseguimos o Conselho da Mulher, que a Márcia, maravilhosa esposa do nosso querido delegado, está lá como presidente desse conselho. Então, o segundo passo é o conselho trabalhar para implementar políticas públicas de atendimento para essa mulher, né? O município tem o CREAS, a gente acredita que nós teríamos que ter mais um CREAS, porque a quantidade de atendimento é muito grande. Então, a gente sabe que só um não dá conta. A gente já teve aqui momentos da sociedade civil organizada, ter alguns movimentos de atendimento a essa mulher, com psicólogo, mas algumas instituições, por não terem algum tipo de ajuda ou incentivo, acabaram fechando suas portas. Então a gente tem um movimento de mulher aqui que tenta de alguma forma acolher essa mulher, mas acolher com aconselhamento ou com algum tipo de encaminhamento fora da cidade, né? Hoje Magé tem aí também a gente não pode deixar de falar da Patrulha Maria da Penha em Magé, sim. Até porque nós temos lá 2 pessoas maravilhosas, temos um representante lá da segurança pública que dispensam comentários, né? É verdade. Então, assim, em matéria de aparelhamento, de equipe, de um local de acolhimento, a gente ainda está nessa briga, né? Eu me lembro que quando a gente discutiu o plano diretor do município, aqui no 6º Distrito, nós tivemos uma discussão que aconteceu do plano, que foi aqui na Igreja Católica, aqui no centro, que durou até 1h da manhã, e ali a gente conseguiu colocar no plano diretor a Casa da Mulher Magiense. É um sonho que nós temos, colocamos no papel, está lá no papel, né? Agora a gente precisa de um gestor que faça a coisa acontecer, mas já está no papel, que é a Casa da Mulher Magiense. Né? Essa Casa da Mulher Magiense é um sonho nosso, a gente colocou lá como é que a gente sonha que ela seja, né? É uma casa que possa atender essa mulher, todos os equipamentos necessários, para que ela possa ter uma nova vida, para que ela possa sair dali segura e plena para tocar a vida dela e dos filhos dela, se filhos ela tiver. Então, o que a gente tem hoje é mais ou menos isso. Correto. Eu queria só retroceder um pouquinho a questão de algumas formas de agressão. Eu acho que é pouco comentado também, Bia, a questão que envolve bens. Porque muitas das vezes, como você citou, o homem ele é o tido provedor, né? Sim. E aí, essa casa é minha. Esse casa é meu, esse carro é meu. É a violência patrimonial, né? É meu, se quiser sair, sai sem nada. Isso aí. Né? Então a gente, quando fala da questão das violências diversas, essa é mais uma, que é a violência econômica e patrimonial, que a mulher também vivencia, porque ainda mais quando ela constrói, às vezes, junto com esse homem, né? A gente tem algumas situações de que eles casaram, compraram, né, lá esses imóveis, compraram um carro juntos, mas que, na grande realidade, acabou ficando tudo no nome do marido. E aí, quando a fantasia acaba, né, quando aquele momento da realidade chega e a relação não está legal, e chega um momento que tem... essa mulher ela se vê presa, né, a uma questão onde ela acaba não tendo nada, porque ele diz, isso é meu, e retém, né? A conta conjunta, se é uma conta conjunta, muitas das vezes quando ela vai ver, ela já não tem nada, porque ele já tirou. E isso, assim, são situações que também, Thiago, são muito cultural, né? Aquela coisa de tudo ser o nome do homem, né? E assim, é muito interessante, eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para falar, mas eu vou correr aqui. A gente tem uma situação aqui no município que ocorreu com uma conhecida nossa,
que ela fez ela se inscreveu para um concurso, e na hora dela se inscrever para esse concurso, ela colocou o endereço dos pais, né? Naturalmente, que ela é solteira, colocou. Então ali ela colocou o endereço do pai, a conta de luz no nome do pai, tudo no nome do pai, mas ela sendo moradora aqui do nosso município. Mas o pai morava em Caxias. Então ela fala, mora onde? Mora em Magé, aonde? Na rua tal, número tal. E aí, no decorrer da situação, alguém denuncia que ela tinha apresentado um falso endereço, que aquele endereço não era dela. E foi uma coisa assim tão confusa, porque o Ministério Público acolheu a denúncia, né? Não sei se você lembra um pouco dessa história, mas o Ministério Público ele acolheu a denúncia e encaminhou essa denúncia para o Judiciário, como se ela tivesse realmente fraudado alguma coisa. Mas tão natural a filha mulher, né, colocar tudo no nome do pai, né, o endereço, porque tudo estava no nome do pai. Também após, às vezes, 20 anos, tantos anos, é meio que automático. E aí você vê como que a coisa é interessante, né? Porque esse automático prejudica muito essa mulher lá na frente. Porque tudo dela está muito atrelado, ou ao marido, ou ao pai. De alguma forma, ao homem. Uhum. E também é uma situação que nós precisamos desconstruir. Essa autonomia, tá? A mulher começar a luz sim no nome dela, porque não, né? A conta é conjunta, não, que a minha conta é minha, é no meu nome, tá? Vamos ver a situação do carro. Não, bota o carro no meu nome, então vamos fazer um documento que o carro é dos dois. As mulheres precisam começar a exercer também essa autonomia ter também patrimonial, né? Porque essa questão patrimonial ainda fica muito à mercê do homem. Então acaba sendo mais uma violência que essa mulher acaba sofrendo. E acho que é por aí, Thiago. E a gente está discutindo essas situações com muita clareza, sem a gente buscar muito. Eu costumo dizer que às vezes a gente não consegue se fazer entender por aqueles que estão nos ouvindo. Sim. Eu costumo dizer que a gente fala muito de nós para nós e que nós temos que ver de que forma que a gente está falando. A gente precisa ser entendido. Então a gente precisa ser mais claro e objetivo, mas deixar isso muito bem resolvido. A sociedade precisa deixar de ser hipócrita. Falando sobre hipocrisia, a gente sabe que as leis, né, o judiciário ele executa, mas as leis têm que ter um criador, né? E a gente vai direto ao legislativo e muito delicado falar, mas está-se aí uma eleição e vê-se muito pouco a sociedade falar sobre voto, em quem confiar, e isso reflete diretamente dentro de casa. Uhum. Né? A própria efetivação da Maria da Penha, como você falou, os recursos, às vezes, para atendimento após o ocorrido são poucos. Mas por que são poucos? Né? Não está ligado diretamente à política local, ao legislativo local, que não cobra do executivo. Então, quando você fala sobre a questão da hipocrisia, e eu ainda penso que muitas pessoas não discutem suficientemente a questão do voto, da eleição, eu vejo aí o reflexo na sociedade que nós temos, né? Seja a violência, seja a fome, seja a questão ligada à criança ou ligado ao idoso. No geral, a gente tem sofrido muito porque discute pouco todos os temas. Uhum. E depois chora muito porque não discutiu os temas. Quero te agradecer a sua participação, pedir desculpa aos nossos amigos. Na semana passada nós não tomamos o devido cuidado com a questão da política de transmissão do Facebook, que mudou, então agora nosso tempo ele é contado. E hoje, para a gente não deixar assim ser cortado no ar, quero pedir desculpas pelo ocorrido. Na semana passada nós fomos cortados no ar porque exacerbamos o tempo de 1 hora, mas hoje eu quero muito te agradecer. Acredito que
foi esclarecedor, mas se fossem 2 horas, 3 horas, 4 horas, não seria o suficiente para falar sobre esse tema. Sim, com certeza, não tem como a gente esgotar. Tem muita coisa para ser discutido, muita coisa para ser falado. Uma pergunta, a última. Qual sonho você tem relacionado à sociedade? Você tem um sonho que seja diretamente ligado à sociedade, que talvez envolva o nosso tema de hoje, né, que é a questão da agressão familiar, violência doméstica? Eu acho que eu vou citar aqui uma fala bíblica que diz: o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então eu acho que quando o nosso povo ele buscar mais, se inteirar mais, né, buscar mais conhecimento, a gente vai conseguir atingir esse momento tão esperado da sociedade em todos os aspectos. Tá? Então, meu sonho é que o povo tenha conhecimento e que ele possa saber utilizar esse conhecimento. Muito obrigado, Bia. Uma boa noite. Boa noite a você. É um pouco desafiador para mim estar aqui ao seu lado, retornando o que você falou, né, lá no começo. Foi um grande desafio, Bia, mas eu até cito, eu criei um texto falando um pouco sobre a minha vida profissional e eu cito a vivência como conselheiro tutelar como um ponto mais marcante. Sim. Eu aprendi muito, eu vivi um fato que foi uma mãe chegou e eu tinha 24 anos à época. Aí ela chegou, sentou e falou, você vai chamar o conselheiro? Eu falei, não, sou eu. Não, você? Eu falei, sim, sou eu. Aí ela começou a falar que a filha cantava muito funk. E eu perguntei a ela assim, tá, tudo bem. E quantas vezes a senhora coloca música clássica para ela ouvir? Aí ficou aqueles grilinhos, né? Clic, clic, clic. Falei, ela é fruto do que ela ouve. Sim, com certeza, com certeza. Então, assim, foi um dos meus primeiros atendimentos, foi um desafio, mas foi uma experiência com certeza é uma escola, é uma faculdade. Foi ótimo na nossa vida, com certeza. A gente só tem a agradecer. Né? E deixar aí um abraço para todos e todas que estão nos assistindo. Um beijão para tua mãe, minha amiga maravilhosa, que eu estou com muita saudade. E agradecer a você pelo convite. A você que nos acompanha, muito obrigado. O nosso programa também está disponível no nosso canal do YouTube, TV Cenário. Você pode procurar lá, Vem Pra Mesa com Thiago Guedes no YouTube. Você vai encontrar os nossos programas que estão disponíveis. E também no podcast. Fiquem à vontade, tenham todos uma boa noite. Vá nos enviando a sua sugestão de temas, o que vocês querem que a gente traga para debater, para conversar aqui na nossa mesa. Uma boa noite. Bia, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos e todas. Então, existe esse trabalho para que os jovens não se percam também. E participar desta mesa para debatermos educação